estamos começando mais um programa, Diálogos, e hoje a gente recebe o Marcos Pimenta, que é engenheiro, mestre e doutor em Psicologia, Clínica e Cultura, e vem trazer um tema que eu acho que é muito interessante para a gente, que é sobre a questão de intervenção no bem-estar financeiro. Eu achei esse tema, assim, tão interessante porque quando fala bem-estar financeiro, a gente já pensa logo. A primeira associação, muito dinheiro na conta, muitos bens, né, verdade? Sim. E aí eu queria que você trouxesse para a gente o que é né, o bem-estar financeiro, na sua opinião. Sim. Como você bem falou, o bem-estar financeiro, ele tem dois aspectos que vêm à mente quando a gente estuda o bem-estar financeiro. Um é esse lado mais objetivo, que você colocou, é patrimônio, é dinheiro na conta, é endividamento, baixo ou alto. E o outro é como que você pensa sobre como estão as suas finanças. Porque muitas vezes você pode ter dinheiro na conta, pode ter muito patrimônio, mas você não sente que tem o suficiente. Você pode ter renda alta, mas você acha que não é suficiente. Essa percepção, ela é subjetiva. E isso é o foco que eu procurei fazer na avaliação dessa tese. Eu até vou aproveitar essa sua deixa, né, da questão da subjetividade, porque dá para perceber na sua tese, né, e no seu método, que é muito diferenciado do que a gente vê normalmente, porque normalmente é uma receita de bolo, né? Não faça isso, não faça aquilo, para não se endividar. Claro que não estou falando que não seja útil, mas é só por esse caminho, né? E no seu método a gente percebe que tem algo muito maior e mais profundo do que isso, que é justamente a subjetivação, né? Por que é tão importante subjetivar? Levar esse sujeito a repensar essa visão do mundo em relação ao dinheiro, a gasto. Por que isso é importante? Bom, primeiro a gente tem que entender que dinheiro é um meio de troca, né? Essa é a função principal do dinheiro. E a gente usa o dinheiro para trocar por bens, achando que isso vai atender nossas necessidades e desejos. Então, no fundo, a finalidade do dinheiro é atender nossa necessidade, e a gente usa como nosso norte, nossas motivações e desejos para fazer essas trocas. Só que o que acontece é que na nossa psicologia, a gente cria uma série de expectativas e às vezes essas expectativas não são atendidas, ou às vezes a gente cria ilusões de que aquele consumo vai resolver um problema e que de fato no momento parece ser a melhor solução, mas que no médio e longo prazo tem se mostrado que a gente vive repetindo erros de ilusões que a gente alimenta, e a sociedade toda alimenta como um todo. E aí que vem a necessidade de entender um pouco o que eu realmente preciso, né? E o que o dinheiro pode proporcionar e que outras coisas podem nos proporcionar que não dependem de dinheiro. Então, começa a rever uma série de decisões que a gente toma e como que a gente tem que fazer isso de uma maneira, numa intervenção de uma maneira que o grupo perceba isso, como que as pessoas possam perceber nas suas próprias vidas pessoais e com a sua família, como é que esse processo de escolha acontece. Isso impacta diretamente no nosso orçamento, né? Então, se a gente repetir esses erros, a gente acaba não só tendo que trabalhar demais para sustentar um padrão que às vezes não consegue manter e gera estresses, né? Como também faz a gente consumir demais e gera endividamento. Você acredita, Marcos, que muito desse padrão, às vezes até compulsivo, talvez, né, do consumo, seja para, mais ou menos o que você falou, para solucionar outras questões que não tem nada a ver, de repente, com a questão financeira? Por exemplo, um vazio, uma angústia, um relacionamento ruim, isso pode acontecer, esse deslocamento? Pode e acontece, né? O que se vê muito é o estudo da impulsividade, né? Você
em vez de fazer um planejamento em consumo planejado, consciente, a gente é muito mais movido por impulso. E aí deu a vontade, você vai lá e compra. Depois que comprou, o gasto foi feito, tem que honrar o compromisso, se ele ainda teve que fazer em parcelamento, em crediário. Só que o impulso passa, aquela vontade já foi atendida e aquele bem que você teve já não atende mais a sua necessidade. Só atendeu ao seu desejo impulsivo, né? Então, ele tem muito a ver com essa questão de consumo não planejado, né? Ou essa questão da impulsividade, né? E a impulsividade também está ligada a toda essa ansiedade, Totalmente. Tudo, enfim, que né, mobiliza um sujeito a não saber lidar com as suas questões, talvez até mais profundas, é isso que eu estou falando, assim também, né? E você comentou. Eu estava pensando aqui, de que forma você consegue levar esse sujeito que já está tão comprometido dessa forma, com hábitos, né? Porque é uma mudança de tudo, né? A gente sabe, de hábito, comportamento, forma de pensar, visão do mundo. Acho que a subjetividade envolve muita coisa, né? De que forma você faz com que esse sujeito possa rever isso? Também sem se, às vezes, até deprimir. Você está entendendo o que eu estou falando? Assim, porque às vezes a gente entrar em contato com uma realidade também é muito difícil, quando a gente já está há muito tempo num processo. Né? Entrar em contato com essa nova realidade, reverter essa realidade. Você tem, assim, teria assim, um exemplo para você citar, por exemplo, uma forma, escrever, meditar, alguma coisa assim, você utiliza essas técnicas também? Sim. Primeiro que a intervenção, ela foi feita em um grupo. Sempre então, em grupo. Isso, em grupo. Então, isso ajuda muito a você perceber que o outro também comete os mesmos erros que você. Isso ajuda a gente a aceitar os nossos próprios erros, né? E essa é uma parte do processo, por ser feito uma atividade em grupo, né? A outra é a própria pessoa perceber os seus próprios erros, né? Então, tem uma série de tipos de erros que a gente costuma fazer. Então, na literatura isso já está bem documentado, né? Especialmente na área da economia comportamental, conhecido como os viés cognitivos, que leva a gente a ter aí erros sistemáticos, e esses erros são discutidos, e a gente se identifica com esses erros, e você vê que os outros também erram assim. Então isso já ajuda você a baixar a guarda e se enxergar nisso. Agora, em termos de técnicas, existem várias técnicas. Uma delas, que é bem usada na hora de você tomar uma decisão, especialmente decisões mais impactantes, né? Por exemplo, para sua aposentadoria, ou alguma coisa que vai te impactar durante muito tempo, alguma decisão de mudança de emprego, coisas grandes. É importante você escrever os motivos pelos quais você está tomando essa decisão. Né? Pode ser também decisão de consumo, de compra de carro, ou mudança de apartamento, de casa. Escreve, deixa isso registrado. Depois que o fato aconteceu, você tomou a decisão, executou, aí você começa a rever quais foram os motivos. Aí você vê que a sua forma de pensar, depois do ato, 6 meses depois, já não é a mesma que você tinha na época da decisão. Porque a sua realidade é outra, você se adaptou às novas mudanças, e aqueles motivos muitas vezes não são os mesmos que você teria hoje, porque hoje você tem muito mais informação. Só que a vida continua, e a gente tem outras decisões a tomar, continua registrando. Esse ato de registrar é uma maneira de você começar a se conhecer e se identificar para perceber que tipo de padrão que você tem. Um erro típico que acontece, bem documentado, é de ser um otimista ingênuo. A gente é um otimista, você acha que no final dá tudo certo, eu posso fazer esse financiamento, comprar esse carro, que depois eu vou dar um jeito, né? E normalmente não se dá esse jeito, mas a gente costuma repetir essa ilusão de que no final vai dar certo. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Tem muitos outros desafios que aparecem, e o fato de estar registrando ajuda você a elucidar
esse processo de autoconhecimento, né? E assim, esse registro sempre tem que ser antes de uma decisão. É porque eu fiquei pensando na hora que você falou isso, também já funciona com um certo limite, né? Na hora que você vai registrar, você já para pensar. Já é. Né? Já barra um pouco a questão da impulsividade. Perfeito. Né? Porque a gente faz, justamente essa coisa de ir sem pensar que né, leva você, de repente, a essas escolhas. Né? E na hora que pensou, parou, já vai... É isso que você está falando. Perfeito. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, essa é uma das questões. Embora a nossa mente ela é muito traiçoeira e a gente procura mais escrever e se justificar. Então, esse processo que você contou é perfeito, ele acontece, mas ele não é de imediato. Você vai perceber isso depois de 2 ou 3 tropeços. Outra técnica bem interessante, na mesma linha de anotação, é você anotar o que você tem e não o que você não tem. Porque a gente sempre fica focando em ter objetivos para aquilo que você não tem. E que cria ansiedades, que pode gerar outras decisões de impulsividade. Mas se a gente começa a verificar e ver o rol de coisas que a gente tem, não só bens materiais, mas tem saúde, tem uma família estável, harmônica, isso também traz um benefício. Você percebe que você tem muita coisa, você não precisa compensar isso com consumo. Então, o registro de o que você tem e valorizar as coisas que você tem, as conquistas que você já teve. Porque se a gente sempre ficar buscando a próxima conquista, é uma ilusão que a gente se adapta às novas etapas, né? E o que você conquistou, se você não valorizar o que você conquistou, você entra de novo num ciclo vicioso. Né? É o que você está falando, né? A gente sempre tem uma tendência a adiar, né? Igual aquela famosa história, né? Vou ser feliz quando tiver aquilo, ou aquilo outro. E isso é poder viver o presente também, né? Exatamente. Com o que se tem, até poder, curtir um pouco isso, né? Sem ficar vislumbrando tanto no futuro. Isso. Eu acho que isso é bem, bem bacana, isso que você traz, a questão até essa gratidão, né? Pelo que você já tem. Sim, né? Exatamente. Atualmente. Né? Você pode ter mais, mas você já tem algumas coisas que devem ser valorizadas, né? Exatamente. Esse trabalho a partir de um grupo, né, que você realmente fez essa intervenção, e eu queria que você falasse sucintamente sobre essa primeira intervenção, a primeira ideia que ocorreu, e daí que você foi motivado para até chegar à tese, né? Mas esse grupo foi importante, né? Isso que você começou. Foi uma intervenção, na época, promovida pela ESAF, Escola de Administração Fazendária, né? Hoje aí incorporada pela ENAP, né? Escola Nacional de Administração Pública. Foram feitas 3 edições em 2016 e 2017, 3 semestres, e foi motivado porque muitas intervenções dessa natureza, seja via programas de educação financeira ou outros tipos de formas de divulgar e passar informação, tem mostrado que quando você vai avaliar o resultado da intervenção, o impacto tem sido muito pequeno na mudança de comportamento. Então, o que me motivou foi tentar achar outros mecanismos de mudança de comportamento que pudessem influenciar e dar esse impacto no comportamento, não só durante o curso, ao concluir, mas que ele se sustentasse ao longo dos meses, né, pós a intervenção. Entendi. E os resultados têm mostrado muito favoráveis. Teve uma medição antes, depois, 6 meses depois, no grupo de intervenção, e um grupo de controle para você monitorar as variações, né? E o resultado foi muito positivo. Inclusive, após 6 meses, teve sustento desse bem-estar, né? As pessoas continuaram manifestando que se sentem bem financeiramente, mesmo depois de tanto tempo, né? E o que parece que os mecanismos que foram aplicados no curso, eles têm tocado em pontos importantes, né? Isso, assim, é uma experiência nova,
cabe mais continuidade, mais aprofundamento, né, como todo início Claro. de curso, de pesquisa, mas é bastante promissor os resultados. Eu queria que você, se você pudesse sintetizar em uma palavra, não é fácil, mas ainda mais quem escreveu uma tese, mas enfim, de que forma essa pesquisa, você já falou um pouco, mas né, vou fazer você subjetivar. De que forma essa pesquisa contribuiu e tem contribuído para ajudar essas pessoas que estão realmente nesse mal-estar, né, no caso financeiro? Primeiro, o mais importante é valorizar que a pessoa está viva. Parece meio bobo, parece meio clichê, mas a gente, estar vivo significa que você pode ainda agir, você está presente, você tem capacidade, essa questão de confiar em si mesmo, né? É muito importante. O estar vivo significa eu tenho saúde e força para eu atuar e mudar a minha realidade. Então, se eu tivesse que colocar, você é capaz de resolver seus problemas, independente do nível de renda. É claro que rendas mais baixas têm mais dificuldades, mas não por conta disso, não seja capaz de resolver. Né? No curso, tinha pessoas com níveis de renda bastante variado, de alto a baixo, e isso não estava exatamente correlacionado com o bem-estar financeiro. Especialmente nessa parte de autoconfiança, essa parte emocional, de sentir que tem uma vida boa. A avaliação da pessoa, cognitivamente, assim, quem tem renda mais alta tende a falar que tem uma vida melhor. Mas no dia a dia, ela está, às vezes, preocupada, estressada, coisa que às vezes não acontece com o pessoal de renda mais baixa. Então a correlação não é tão imediata como a gente intuitivamente pensa. Né? Quer dizer, então seria estar vivo, né? Como você falou, né? E tudo é possível. Isso. E esse vivo não é só de vivente, é vivo de atento. De atento. Tô vivo assim, tô ligado, né? Tô atuante nesse sentido. É reversível, tudo é reversível, né? Desde que eu tenha a vida. É muito bom. Não pode desistir. É isso mesmo. Eu queria agradecer o Marcos. Eu acho que esse tema é muito importante, né? Infelizmente tem muita gente sofrendo um mal-estar, né? E querendo atingir esse bem-estar e achando que talvez quando ganhar mais, quando trabalhar mais, é isso que a gente falou, né? E a gente vê que não é bem por aí, né? É uma questão de se posicionar no mundo, rever seus conceitos, seus valores. Você falou o que você já possui, eu acho que isso é bem bacana. Cada um tem o seu bem-estar, eu acho que isso que você traz é muito importante, né? Numa cultura muito massificada, onde vende-se o tempo todo, né? Muitas coisas e produtos para a gente estar bem financeiramente, nesse caso, né? Exatamente. E feliz consigo mesmo, enfim. Então, assim, poder rever isso tudo, eu acho que é muito bacana. Eu acho que, eu penso a mesma coisa, que é uma pesquisa que só está começando, que tem muita coisa pela frente. E você ainda tem muito trabalho, viu, pela frente. Então, a gente agradece essa excelente conversa aqui com o Marcos. Quem quiser pode acessar a tese dele, né? Vai estar disponível depois, né, Marcos Pimenta, e seguimos com a programação.